Olá turma, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e hoje vamos falar sobre estrutura atômica básica, tá bom? Os átomos, gente, são formados basicamente por três estruturas: elétrons com carga negativa, girando na eletrosfera, os prótons com carga positiva, localizados no núcleo do átomo, e os nêutrons, sem carga alguma, também localizados no núcleo do átomo, junto com quem? Com os prótons. Botando esse átomo para funcionar, ele ficaria mais ou menos assim, de acordo com a teoria, o modelo atômico de Bohr, beleza? Então vamos lá, um átomo então ele tem, em resumo, o seguinte: próton com massa 1, carga mais 1 positiva, localizado no núcleo. Temos aí também os nêutrons com massa 1, carga, sem carga nenhuma, 0, e aí também localizado no núcleo. Por fim, temos os elétrons com massa, gente, 1 dividido por 1836. Isso vai dar perto de 0. Então, no cálculo da massa de um átomo, a gente desconsidera a massa do elétron por ser muito pequena, tá bom? A sua carga é menos 1 e ele está localizado aí, como a gente pode ver, na eletrosfera, girando em torno do núcleo, beleza? Vamos representar um átomo. Se for desenhar toda vez um átomo com cada uma das suas estruturas, gente, isso vai dar um trabalho tão grande. Então a gente tem a representação. Imagina um átomo de flúor. O seu símbolo, o símbolo do elemento químico flúor é o F, tá bom? Em cima do lado esquerdo ou do lado direito, mas geralmente nós usamos do lado esquerdo, na parte superior, temos aí a massa, ou o número de massa, melhor dizendo, daquele átomo, beleza? Representado pela letrinha A. Na parte inferior esquerda, nós temos o que, gente? O número atômico ou o número de prótons, representado pela letrinha Z, beleza? Então, nós temos aí massa igual a 19, número de prótons 9, número de nêutrons nós não temos na representação do elemento químico, tá bom? E número de elétrons, no caso dos átomos nêutrons, apresentam número de elétrons igual a o número de prótons, beleza? Isso para o átomo nêutron. A gente vai entender um pouco mais na frente porque isso acontece, tá? Para achar o número de nêutrons, a gente aplica uma fórmula bem simples, que é o seguinte: A, que é a massa, igual a Z mais N, beleza? Calculando, substituindo, matemática básica e bem facinho, eu vou encontrar que N é igual a 10, tá bom, gente? Então, eu tenho 10 nêutrons nesse meu átomo. Para você não confundir, gente, lembre que átomo é a menor partícula que caracteriza um elemento químico. E elemento químico é o que, Maurício? É o conjunto de átomos com mesmo número atômico. Então não confunda átomo com elemento químico, tá bom? Cuidado aí. Íons, cátions e ânions. Parece mais dupla sertaneja, mas não é não, gente. Vê só, íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Vamos conhecer um pouquinho de cada. Então, átomo de flúor, mais uma vez aí, a gente lembra que o flúor ele tem 9 prótons e no seu estado neutro, no seu estado fundamental, ele tem 9 elétrons. Se eu aí cancelar uma carga positiva com uma carga negativa, eu percebo que no final não vai sobrar carga positiva nem negativa, átomo neutro. Agora, se eu acrescento um elétron, se esse átomo ele ganha um elétron, ele vai ficar com uma carga negativa a mais, não vai ter próton para anular essa carga negativa. Então eu preciso representar lá na minha simbologia, acrescentando o 1 menos, tá? Pode ser apenas um menos, eu botei um só para você saber que é um elétron. Então, ânions são átomos que ganharam elétrons passando a ter carga negativa. Vê aí o Cl-, ele é monovalente porque ele é um ânion que ganhou apenas um elétron. Tinha 17 no começo, passa a ter então 18. O oxigênio 2-, gente, ele tinha 8 elétrons no início. Como ele ganha 2 elétrons, ele passa a ser bivalente, né? Ele é um ânion bivalente com 10 elétrons. Nitrogênio, ele tinha 7 elétrons, agora ele passa a ter, ganhou 3, olha lá, o 3-, quer dizer que ele ganhou 3 elétrons, trivalente, tá? Então, ânions monovalentes, bivalentes e trivalentes, beleza? Então vamos ver a historinha do Na, do sódio, tá bom? Então ele tem 11 prótons no seu átomo neutro, né? O átomo neutro tem 11 prótons. Como ele é neutro, tem que ter então 11 elétrons, tá? Se eu retiro um elétron, galera, ele vai ficar
com um próton a mais. Vê só o resultado disso. Vamos cancelar. Da mesma forma que a gente fez com o Flu, tá? Cancela uma positiva com uma negativa. No final, eu tenho um próton a mais. Pergunta, ele ganhou esse próton? Não. Ele perdeu um elétron, ficando com um próton a mais, tá? Então a gente pode concluir que cátions são átomos que perderam elétrons, passando a ter carga positiva. Olha aí, gente, embaixo nós temos o K+, que é monovalente, Ca2+, bivalente, e o Al3+, trivalente. Quer dizer que, respectivamente, perderam monovalente, perde um elétron, bivalente, perde 2 elétrons, e o trivalente perde 3 elétrons, beleza? Maurício, e quantos cátions existem? Gente, uma série de cátions, tá? Então temos aí alguns exemplos, né, nessa tabela de cátions e nessa tabelinha de ânions, tá bom? E o legal disso tudo, gente, é que você diariamente está consumindo cátions e ânions, é verdade. Então, uma simples água de coco é uma solução que possui diversos cátions e diversos ânions presentes, tá? Na água mineral, na água de torneira e também naquele energético, naquele refresco que você ingere. Aquilo são substâncias eletrolíticas dotadas de cátions e de ânions, beleza? Vamos então aprofundar os nossos estudos, tá? Então, isoeletrônicos, tá? São átomos ou íons com o mesmo número de elétrons. Maurício, como assim? Então, os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons, e aí esse número de elétrons entre si pode se igualar, tá? Então, o O2- ele vai ter 10 elétrons, o F- 10 elétrons, e o neônio, no seu estado neutro, ele vai ter 10 elétrons também. Então, são isoeletrônicos. Quer ver mais? Então, vamos pegar aí cátions, tá? O Na+, o Mg2+, e o Al3+, eles têm números de prótons diferentes. Você vai perceber que todos têm quantos elétrons? 10 elétrons cada um, tá, gente? Então, todos essas seis entidades químicas são consideradas, são classificadas isoeletrônicos. Isótopos, gente, são átomos com o mesmo número atômico e diferentes números de massa, tá? Então vamos pegar um exemplo bem clássico aí, o hidrogênio, certo? Então, o hidrogênio que tem um próton apenas, número de massa 1, é chamado de prótio, hidrogênio leve. Deutério tem massa igual a 2 e o trítio tem massa igual a 3. Observa no núcleo dele, eu botei esse esqueminha para você conseguir identificar isso, tá? Então, número de massa, respectivamente, 1, 2, 3, são diferentes. Porém, existe uma semelhança entre eles, gente, que é o quê? Eita, lá embaixo não é o número atômico? Então, eles têm o mesmo número atômico, portanto, eles pertencem ao mesmo elemento químico, que é o hidrogênio, tá bom? Mais um iso aí, né? Isóbaros. O que é que acontece? Átomos com o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Observa aí o carbono e o nitrogênio. São isóbaros porque ambos têm massa igual a 14 e elementos químicos diferentes, porque o seu número atômico é diferente. O carbono, número atômico 6, nitrogênio, número atômico 7, tá bom? O ferro e o cobalto. Analisa aí comigo. 57 é o número de massa dos dois. E o número atômico de cada um, ao ferro, 26, tá? O RG dele, a identidade dele é 26. Todo átomo de ferro tem que ter 26 prótons, número atômico igual a 26. Assim como o cobalto tem que ter 27. Se fosse 26, Maurício, não seria cobalto, seria ferro, tá ok? Então, temos aí a definição bem clara do que são isóbaros. Mais um iso, gente. Eu prometo que esse é o último iso, tá? Iso significa igual, tá? Vocês perceberam que esse iso ele está se referindo à igualdade de alguma coisa. Nesse caso, isótonos, vamos lá, são átomos com mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e números de massa. Então, observa, aparentemente eles não têm nada parecido, né? Você vê aí que o Cl tem número de massa 37, o cálcio 40, número atômico do Cl, do cloro, 17 e do cálcio 20. Maurício, não tem nenhuma semelhança. Epa, vamos fazer aquela continha? A é igual a Z mais N. E aí eu vou encontrar que o N é igual a 20 para o cloro, e fazendo a mesma continha para o cálcio, eu vejo que também é 20. Moral da história, eles são o quê? Isótonos, galera. Perfeito, beleza?
Então vamos reunir todas essas informações numa resolução de um único problema? Então vê só, dados os seguintes elementos hipotéticos aí que eu criei, certo? X, Y e Z. E eu quero que você encontre comigo o número atômico de X, tá? Então vamos lá. Ele precisa me dar algumas informações para eu chegar até a informação principal, que é o número atômico de X. Então, primeiro pontinho lá em cima. X é isóbaro de Y, tá? Isóbaro, mesmo número de massa. E isótono de Z, mesmo número de Z. Até agora não tem como responder a minha pergunta, mas vamos continuar, certo? Ponto 2. Y tem número atômico 56. Beleza, isso é ótimo saber, tá? E número de massa 137. Então vamos lá, número de massa 137. Galera, eu estou dizendo que o X é isóbaro de Y. Se é isóbaro, tem a mesma massa. Então eu já escrevo lá em cima do X que ele tem a massa 137, beleza? E Y, ele é isótopo de Z. Olha só, se é isótopo, tem mesmo número de quê? Né? De prótons. Se Y tem 56, então Z tem também 56. Vamos passar para terceiro ponto, né? Isso, correto. O número de massa de Z é 138. Beleza, eu coloquei lá, tá? Agora, pergunta, qual é o número atômico de X, galera? Vamos fazer o seguinte, encontra aí o número de nêutrons de Z. Aplico a minha fórmula A igual a Z mais N, encontro que N é 82. Se você reparar no esquema que eu e você, que nós construímos, perceba que X e Z são isótonos, na verdade, mesmo número de nêutrons. Então o que é que eu faço para achar o meu número atômico de X? Mesma coisinha, gente, aplico a fórmula, sendo que dessa vez eu quero achar quem? O Z, e aí eu encontro, né? 137, que é a massa de X, menos 82, que é o número de nêutrons dele, que é o mesmo do Z, porque ambos são isótonos. Então, eu tenho que Z é igual a 55 prótons, número atômico igual a 55. Então, para você que está se perguntando, Maurício, qual a importância de saber sobre isótopos, isóbaros, isso tudinho que você falou aí? Simplesmente porque na medicina utiliza-se, por exemplo, o isótopo do iodo 131 para o quê? Avaliar a atividade da tireoide, que é uma glândula do meu corpo, do seu corpo, que está aí no seu pescoço, tá, gente? Então, olha a importância desses conhecimentos. Outra coisa, identificação de tumores malignos através do fósforo 32, tá? E outra, que é um tanto questionável, é a questão da datação de fósseis através do carbono 14, beleza? Galerinha, um fortíssimo abraço, que Deus abençoe a cada um e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!